Galassi, chegando no Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 16 de abril de 2026. A Secretaria de Saúde está promovendo ações de conscientização sobre o autismo. No Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar aqui com a Tiarliane Santos, coordenadora da Clínica de Atendimento aos Autistas. E só para a gente começar a entender, né, em alusão ao Abril Azul, tá, gente? O governo municipal vai estar fazendo ações por meio da Secretaria de Saúde, promoverá uma série de ações voltadas à conscientização sobre o transtorno de espectro autista. E tem uma programação aí extensa, a gente vai poder falar do evento, mas principalmente falar do espectro autista, que a gente está aprendendo ainda, né? Está aprendendo ainda, está tentando entender, e até por isso a gente começa a olhar um pouquinho mais. Eu sempre faço uma analogia de que procura um carro da cor azul, um carro específico da cor azul, vou falar aí um Gol azul. Parece que nunca tem, mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a notar vários carros dessa cor. Eu acho que nesse contexto, na sociedade, quando a gente fura a bolha e começa a olhar para as questões, a gente começa a ver também. Eu acho que o autista, até pouco tempo, ele não tinha as pessoas não tinham essa sensibilidade, não tinham essa percepção. E hoje a gente já começa a olhar com outro olhar, assim, né? Bom dia para você, obrigado aqui pela presença. E pode fazer um relato, vocês estão em campo, se nesse sentido também as pessoas já estão mais tolerantes, mais abertas e mais dispostas a buscar ajuda também quando preciso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. O autismo, ele existe, né? Um todo sempre existiu. Mas não tinha essa visibilidade. Hoje o diagnóstico ele está mais acessível. Infelizmente ainda existe muito preconceito, né? Uhum. Tem às vezes aquela visão de que às vezes uma criança ela está desregulada porque cada um tem o seu jeitinho. Tem alguns que não conseguem ir num lugar que tem muitas pessoas, ou todos têm um jeitinho deles, né? Cada um é único. E às vezes ainda tem aquela visão geral da sociedade que a criança está fazendo birra, que é manha. Às vezes existem pessoas que ainda não estão preparadas para lidar, né, com essa condição. Mas ele existe, ele está aí, é desafiador. Para nós que estamos à frente ali na clínica, para as profissionais que estão procurando sempre se qualificar mais. Tem a questão escolar também, que é desafiadora ainda. Eu digo assim que nós temos muito que aprender ainda, muito. E o olhar da sociedade ele precisa mudar. O mês de abril ele é o mês de conscientização, mas na verdade nós precisamos pensar isso o ano todo sempre, porque o objetivo é que essas crianças, adolescentes ou adultos tenham uma vida social normal, tenham uma vida de inclusão. Elas precisam conviver em sociedade como qualquer um outro. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso nesse mês, mas a sociedade em si, todas as pessoas têm que pensar o ano todo sobre isso. E buscar conhecimento, né? Buscar saber um pouquinho mais sobre o autismo. Está aqui com a gente também a Thaís Franciele dos Santos Ferreira, terapeuta ocupacional. Thaís, muito bom dia para você. Obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã em entrevista. E nesse contexto, né, o tabu começa em casa quando a gente fala, porque assim, gente, o autismo, ele de entendimento da sociedade, ele é novo, mas como já dito aqui, a Tiarliane trouxe pra gente que sempre existiu, sempre esteve aí, que a gente que não notava. Eu fiz a analogia do carro lá, da cor, e o carro que a gente passava despercebido. Hoje eu acho que às vezes até era classificado
misturado com outras questões, né, que não tinham nada a ver, e aí a gente costuma botar tudo num potinho. A gente tem problemas ainda com machismo, né? Então ainda a gente já está trabalhando isso há quantos anos, né? Então eu acho que o preconceito ele é complicado de bater, só que tem um elemento importante. Em casa, como que é quando a família tem que fazer o diagnóstico? A família está vendo, esse é um tabu já superado ou existe ainda muito esse nó ali para desenrolar? Com certeza, né? Um ponto bem importante de se falar, né? Porque às vezes as famílias elas notam algumas situações, né? Alguns comportamentos diferentes, mas tem muita dificuldade de procurar ajuda ou até mesmo aceitar que tem alguma questão relacionada ao autismo, né? Então, às vezes vai postergando isso, vai deixando de lado e tudo mais, até que chegue a uma situação muito difícil de lidar, né? Que já não tem assim mais não sabe mais o que fazer, Sim. né? Que é isso muito que a gente escuta de relato, né? E aí vai para o diagnóstico, né? E aí às vezes esse diagnóstico já é tardio, né? Então fica mais difícil de tratar e tudo mais. Então por isso dessa importância também da conscientização, né? Que hoje esse mês de abril nós estamos voltados a essa causa e trazer também informações, né? Que o diagnóstico precoce, ele é essencial para o melhor desenvolvimento da criança. Então, quanto mais cedo notar dificuldades, né? Procurar ajuda. Não que vai ser um diagnóstico específico, mas que essa criança também, além do autismo, ela precisa de um acompanhamento, né? Para conseguir verificar quais são as dificuldades que ela está enfrentando e se realmente se trata do autismo, né? Mas independente do autismo, a gente precisa também enfatizar que outras questões, né, de atraso no desenvolvimento, ela pode procurar ajuda também. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente que não vive ali o dia a dia, e a gente que não tem ainda na família, muitas pessoas ainda veem, talvez nas famílias dos outros, ou uma situação ou outra isolada, então fica difícil entender, porque só a experiência do dia a dia, de quem está à frente, é que realmente pode nos dar um parecer melhor. E a gente precisa entender isso como sociedade. É muito legal vocês estarem aqui, porque a gente passa a discutir abertamente isso no rádio, isso vira discussão em casa, vira discussão na rua, e a gente já começa a ter um entendimento melhor das coisas. Então é assim que a gente consegue desenvolver as coisas. E nesse contexto, em casa, ou quando tem diagnóstico, está lá um diagnóstico com a criança, o quanto que colabora um acompanhamento agora para a fase adulta dela? O que isso colabora para essa criança no futuro? Eu acho que a Thaís pode responder melhor, né, tecnicamente, como que ela que está sempre ali com as crianças. Na fase da adolescência para o adulto, né? Então, assim, é um tratamento um pouco mais específico, porque algumas questões do desenvolvimento, né, a gente já acabou ficando um pouquinho para trás, então vai dar foco mais para as dificuldades que estão emergindo naquele momento, né? Então nós vamos focar nas dificuldades de participação desse indivíduo, né? Como um ser social, ele precisa estar em vários lugares, né? E fazer o seu papel de cidadão. Então a gente vai trabalhar em cima disso, né? E o que a gente vê muito, né? Eu não sou psicóloga, mas, né, trabalho na equipe e a gente vê muito que as dificuldades, né, emocionais, né? Elas vêm com muita frequência, né? O pessoal traz muita demanda psicológica, né? Então, o atendimento, ele é mais voltado nesse sentido, por ele não conseguir se inserir no meio, né? Não conseguir socializar como gostaria, talvez, e as pessoas não entenderem como ele funciona, como ele a forma dele agir. Então, isso acaba impactando, né? No dia a dia e também no enfrentamento, né? Às vezes até
do próprio diagnóstico, né? Não gostar de ser autista, e, enfim, algumas outras questões, né? Mas que ele precisa entender a sua condição e usar suas potencialidades, o que ele pode trazer, né? Que toda pessoa tem as suas habilidades e a gente pode trabalhar em cima disso para que ele consiga ter uma participação muito boa no meio onde ele está vivendo, né? Dia 17 e 22, o governo municipal vai estar realizando eventos, palestras. Conta pra gente, pode ficar à vontade para fazer esse convite para que as pessoas também busquem essa informação. Muitos precisam, outros eu acho que a gente como cidadão se informar é muito bom, aprender é muito bom. Então, dia 17, sexta-feira, amanhã, né, no Clube do Vovô, às 19 horas, terá uma palestra show. Nós, em equipe, pensamos em algo assim mais descontraído, não muito técnico, para a sociedade toda, né? Convido a todos, os pais de autistas, familiares, quem tem essa vontade de aprender um pouco. Ela vai falar sobre a importância do cuidado, do apoio da família e da sociedade para que o autista tenha autonomia, porque o maior desafio é que ele seja funcional dentro da sociedade, né? Que ele tenha uma vida, que ele consiga, a gente vê aí às vezes em filmes, séries, até no cotidiano, no dia a dia, né? Os autistas trabalhando, tendo uma vida extremamente funcional. Então fica o nosso convite amanhã às 19 horas no Clube do Vovô para assistir essa palestra show. Vai ser algo assim mais descontraído. Nós pensamos também por quê nessa palestra mais alegre, porque para os pais principalmente que vivem essa rotina, é uma rotina que leva para terapia, leva para médico, às vezes a criança está ali ou o adolescente está mudando aquela questão de medicamentos, tem troca, não dorme bem, desregula. Então também tem todo esse cansaço físico e mental dos pais. Então a gente não quer que seja uma palestra daquelas assim, vai lá e só escuta coisas técnicas, não. A gente quer algo mais alegre, descontraído, porque hoje a clínica de autismo ela preza também para esse acolhimento, né, para toda a família. E no dia 22, quarta-feira da semana que vem, nós teremos um evento a partir das 17 horas na Rua Coberta, para toda a sociedade, toda a comunidade. Nós vamos ter brincadeiras para as crianças, brincadeiras de ruas, brinquedos infláveis, também uma tenda temática falando sobre o uso precoce e abusivo de celular. E isso vai ser para os pais e para as crianças trabalharem junto com as crianças. Então fica o nosso convite, participem, o autismo está aí hoje, você convive, você vê no dia a dia, e é muito importante a sociedade fazer parte dessa festa, na verdade. A gente está pensando em fazer uma festa, algo gostoso, porque nós não podemos focar só nas dificuldades, nós temos que focar nas coisas boas, como a Thaís falou, cada um tem suas habilidades, cada um tem seu jeitinho, e eles têm muito que doar para essa sociedade. Não sei se a Thaís quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo, né? Então a gente fica muito feliz de poder fazer esses eventos nesse mês de abril, né? Para trazer para o pessoal que quiser participar, né? E acho que a informação é o mais importante, né? Então essa participação é essencial, né? Para a gente trazer aí coisas boas, trazer algumas estratégias de repente, né? O pessoal vai lá, vai conseguir coletar informações que vão poder usar, né? No dia a dia. E esse mês é um mês muito especial. Então a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para a população aqui do nosso município. Muito bem, gente, são 7 horas mais 56 minutos. Quero agradecer aqui a Tiarliane Santos, coordenadora da Clínica de Atendimento aos Autistas, e também a Thaís Franciele dos Santos Ferreira, terapeuta ocupacional. Amanhã,
palestra no Clube do Vovô, 19 horas. Às 7 da noite, lá no Clube do Vovô. E também dia 22, mais um evento para fechar essa rodada de eventos, mas como dito aqui já pela tia Liane, e eu concordo, porque quando a gente fala das outras campanhas, dos meses, das cores, eu acho que é importante trazer o tema, mas a gente tem que começar a discutir no dia a dia e viver mais as questões da nossa vida no geral, no dia a dia, para que preconceitos não existam mais. Acho muito difícil, enquanto o ser humano existe, eu acho que vai existir esses preconceitos, mas que a maioria tenha consciência de que pelo menos está cometendo um crime, né, por conta de exercer o preconceito. Então, e a gente tenha mais um coração aberto para entender. Talvez no caso do autismo, a gente está no supermercado, tem uma criança lá que a gente, no modo leigo da gente olhar, e por isso é importante a informação, a gente acha que a criança está fazendo birra, mas não sabe o que ela está sentindo, o que ela está passando, o que a família está enfrentando para se adaptar. Então eu acho que parte um pouquinho da gente também, de alguma forma, colaborar e começar a furar nossa bolha, né? A gente fica no celular, fica fechado no mundo e vê tanta informação, mas no nosso redor não presta atenção. Então começar a dar esse passo, e essas palestras são importantes para isso, a gente destravar e dar continuidade. Obrigado, viu, meninas, e um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Eu vou virar direto, vocês podem ficar à vontade, eu vou virar direto para o esporte, Jornal da Manhã Esporte, antes das 8 já tenho que entregar, a sequência está chegando o Luciane Relon. É só falar que ontem teve a Copa da Liga de Futsal. O São Miguel encarou a equipe do Moarama e ontem a eliminação ela foi dolorosa, porque teve umas questões polêmicas de arbitragem